Vamos aprender sobre a nossa coluna, né? Hoje o foco vai ser a dor lombar, tá? Ou a lombalgia. Eu duvido que você nunca tenha sentido. Bom, ela normalmente é causada por uma lesão muscular ou ligamental, ou uma hérnia de disco, pode ser também uma artrite, osteoporose. As mulheres grávidas também sofrem, né? Porque ficam com aquela barrigona pra frente. Mas, gente, até o estresse emocional pode causar uma dor lombar, sabia disso? Pois saiba, e é uma dor extremamente desconfortável, né? Então a gente precisa sempre ficar atento, cuidar da nossa vida, das nossas escolhas para evitar uma dor. Agora, quando ela chega, o negócio é buscar alternativas para aliviar. E hoje a gente recebe uma xará minha, fisioterapeuta, Cláudia Araújo Falopa, e ela vai falar mais sobre esse assunto, vai nos ensinar inclusive exercícios que podem ser feitos aí na sua casa para diminuir as dores na região lombar. Cláudia, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Prazer. Tudo bem? Que bom. Deixa eu ver, essa parte aqui é sua também? Isso, tudo isso daqui eu trouxe pra gente. Esses são os exercícios. Então vamos sentar primeiro, depois a gente vai lá para conhecer um pouquinho esses exercícios. Vou sentar aqui do teu lado. Vamos lá. A nossa coluna, ela é composta por algumas partes que chamam muita atenção, né? Então a gente tem a cervical. A dorsal, que é essa parte mais aqui do meio, e a lombar, que é o finalzinho da coluna que chega próximo do bumbum. Normalmente as pessoas têm mais dores na lombar? A dor lombar é a campeã de dor de coluna, é a dor lombar. Ela, inclusive, é a que mais causa afastamento dentro do ambiente de trabalho, né? Ela e a cervicalgia também tem bastante. E ela pode vir do nada, né? Pelo que eu andei lendo, até estava falando para eles que pode ser até por um estresse. Pode vir do nada, mas geralmente ela dá sinais antes de aparecer uma dor muito forte. Ela geralmente dá sinais que quando você não está prestando atenção no seu corpo, passa. Você vai dormir, melhora e você nem lembra que teve um desconforto naquele dia. Tá, isso é um problema? Tomar um remedinho, dormiu e esquece que teve? Isso é um problema muito sério. Que a pessoa não trata, né? É um problema muito sério, porque você não trata a causa, né? Você só trata o sintoma, que é a dor. Mas com certeza daqui uma semana você vai ter outro desconforto, daqui um mês você tem outro desconforto. Eu falei de várias causas, fala, até chegar no momento que você trava de uma vez. Aí tem que parar. Aí parou. Mas qual é a principal causa? Hoje em dia, a má postura é a principal causa. Má postura, sedentarismo também é campeão. E estresse, né? O estresse causa muitas coisas, aí inclusive dor nas costas, né? E quem é que não anda pelo menos um pouquinho estressado de vez em quando, não é verdade? Não existe. Bom, tem gente que tem dor lombar há muito tempo e fala assim, é porque eu durmo mal, é porque o meu colchão não é legal, minha mulher insiste num colchão mole. O jeito que a gente dorme, o colchão que a gente dorme interfere, pode causar dor? Interfere, o colchão, a gente tem que trocar ele com uma certa frequência, né? Apesar de vários colchões dão um tempo aí de 10 anos, 15 anos, mas depende do uso, né? O peso da pessoa, quanto tempo ela fica naquele colchão. Então tem que ter um colchão muito bom para você ter uma noite boa de sono. Um sono assim que te deixe bem para o outro dia, né? Então o colchão e travesseiro são bem importantes. Aí é que tá. Agora a gente vai tentar aprender uma coisa que todo mundo quer descobrir. Qual é o jeito certo de dormir, Cláudia? Bom, o jeito totalmente errado de dormir é de bruços. Ai, gente, eu adoro. Esse é a pior maneira de se dormir. E o jeito melhor para se dormir é o de lado. Que aí você coloca um travesseiro que tem a altura dos seus ombros, as perninhas semi-flexionadas e um travesseiro entre os dois joelhos. Essa é a maneira mais correta para se dormir. Bom, resposta da fisioterapeuta especialista em dor lombar. Agora, e você, dorme de que jeito? Eu só durmo de lado. Dorme direitinho mesmo de lado? Eu não consigo dormir de outro jeito. Eu queria tanto... Eu começo dormindo de lado, no meio da noite eu lembro, volto pra posição de lado, mas de vez em quando eu percebo que eu tô esparramada de bruços, assim, toda na diagonal ainda. Quem não consegue dormir de lado, tem um travesseiro que é um compridão assim. Você pode comprar ele, abraça ele, dorme com ele, que aí você já vai ficar de lado.
Pode ser. Ou então eu vou dormir abraçada ou com o abraçada com o marido, né? Apesar de que, gente, é bom a gente dormir assim um pouquinho de conchinha, mas depois desabraçar, né? Porque dá um calor, não sei você, minha amiga, mas eu sinto esse calor. Depois, então, de uma certa idade, esses calores no meio da noite, ninguém aguenta, né? Então, é bom a gente também ter um pouquinho de liberdade. Com certeza. Mas então faz diferença. Faz, o colchão dorme, faz, como a do gente jeito que a dorme, gente... né? Com certeza. Eu vi que você trouxe alguns exercícios e vocês, fisioterapeutas, têm também alguns equipamentos que ajudam no alívio dessas dores. Quando a pessoa está com uma crise lombar, ela precisa procurar ajuda ou toma um medicamento e espera passar para depois solucionar? Não, tem que procurar ajuda urgente de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, você não precisa ir ao médico para depois ir ao fisioterapeuta, você pode ir direto nele. Que nós estamos aptos a tratar essa dor, descobrir qual é a causa. Nós temos testes específicos, então nem sempre a gente precisa de um exame de imagem, mas quando a gente precisa, nós podemos prescrever para fazer o exame de imagem, para ajudar nesse processo de diagnóstico. Maravilha. Agora, os exercícios, eles fazem a prevenção? O exercício faz a prevenção. Os exercícios que eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, vai ajudar para prevenir ter a dor, para aliviar a dor, também é muito, que tem muita gente. Hoje em dia, eu brinco assim com meus pacientes, ou você tem a dor lombar, ou você já teve, ou você vai ter. Então é bom você se prevenir, saber cuidar dentro de casa mesmo, algumas coisinhas dentro de casa que você pode fazer. Preparada, com a cadeira, com a almofada, para os exercícios, tá certo? Exatamente. Vamos começar. Então vamos lá. Podemos? Podemos, queremos aprender, então a gente né? vai começar agora com os exercícios na cadeira. Tá bom? O primeiro exercício. Vai sentar na cadeira, empinando o bumbum para trás, para sentar bem com o bumbum na cadeira. Posição da coluna bem ereta, bem retinha. Estica um pouquinho as pernas para frente. Pode vir um pouquinho mais para frente da cadeira. Só verifica se a cadeira está bem estável, porque senão você pode cair, sofrer um acidente, doer mais ainda a coluna. Então as perninhas um pouquinho para frente, leva a mão lá na ponta do pé, segura durante 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 e volta e estica a coluna lá para o teto. Repete esse exercício umas 5 vezes, tá? Então leva lá na frente, você vê que quanto mais você vai, quanto mais você faz, mais você vai, ó, já cheguei na ponta do pé. E volta novamente aqui, esticando a coluna. Tem pessoas que têm um abdômen um pouco maior, que fica apertando aqui, né? Então essas pessoas podem abrir um pouquinho mais a perna e descer aqui, ó. Tá. Certo? E volta aqui. Repete 5 vezes esse exercício. O próximo exercício seria legal para quem tem problema, além da dor lombar, ainda tem uma dor ciática, aquela que desce para as pernas aqui, né? Então você cruza a perna em cima do outro joelho e faz o mesmo movimento de tronco. Leva as suas mãos lá no pé. Ai, doutora, eu só consigo vir até aqui. Vem até aqui. Consigo chegar lá no pé. Chega até no pé. O importante é você sentir esse alongamento. Não pode ser forte esse alongamento, tem que ser uma coisa confortável. Não adianta eu querer chegar no pé se eu não chego no pé. Se eu chego aqui, o meu limite é esse daqui. Repete 5 vezes de um lado e depois troca a perna e repete 5 vezes do outro. Isso é importante a gente fazer mesmo sem dor, mesmo sem ter tido crise? Mesmo sem dor, mesmo sem ter tido crise. São exercícios que dão uma mobilidade nessas articulações. A gente faria isso o quê? Todo dia? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Exercício tem que ser feito todos os dias. Legal, você pode... Agora, pra gente fazer, tem que botar na rotina, viu, gente? Isso eu falo pra vocês. Então, assim, pensa que horário. Pode ser na hora que você sentou pra assistir a Vida Melhor, enquanto tá começando, você já tá fazendo. Exatamente. É rapidinho, sentadinho ali, tá vendo e tá fazendo o seu exercício. Exatamente. Então, exercício sentadinho pode ser esses dois, são bem simples, fáceis, não vai causar nenhuma lesão se você fizer ele errado, porque não tem como errar, tá? Aí nós temos outros exercícios que eu vou fazer em pé, tá bom? E vou usar o meu bastão. Na clínica eu já falei que era um cabo de vassoura, pode ser, né? Na clínica a gente tem bastão, mas eu trouxe realmente um cabo de vassoura, porque é o que todo mundo tem em casa. Então tira a vassoura ou o rodo daqui e vai segurar o cabo, esticar o braço lá na frente e você vai girar o tronco para a lateral.
presta atenção, a sua visão tem que vir aqui, ó, na ponta do bastão, tá bom? Gira até o seu limite. Chegou no limite e voltou. Chega no meio, vira para o outro lado, olhando sempre lá, a ponta do bastão, tá? A cabeça tem que acompanhar o movimento, tá? Este é um exercício com bastão. O segundo exercício, a gente vai fazer uma lateralidade dessa coluna. Então, vamos levar o bastão lá no teto, esticar bem a coluna, abrir um pouquinho as pernas e vai fazer a lateralidade aqui, ó. Vem para um lado, a cabeça acompanha. Você vê que eu não deixo minha cabeça aqui, não. Ela vai junto comigo no exercício. Volta no meio e traz para o outro lado. Aqueles exercícios que nós fizemos sentado, lembra que eu falei para repetir 5 vezes e contar 5 quando chega no limite. Esse não precisa, esse chegou no limite e voltou. Esse outro de girar a coluna também, chegou no limite e voltou. Esse vocês repetem 20 vezes, 10 para cada lado, tá certo? Então esse é com o cabo de vassoura. Aí tá fácil, né? Aí tá tudo tranquilo, tudo né? tranquilo. É legal a gente anotar, porque depois você fala, eu vi, queria fazer essa prevenção, queria melhorar minha dor e não lembro mais. Então anota, não é? Exatamente, é fácil de anotar, mas pode também ver nas redes sociais, rever os... Depois esse vídeo vai ficar no YouTube, dá pra rever várias vezes. Dá pra ver várias vezes. Agora o próximo exercício vocês podem fazer na cama, ou se você não tem dificuldade de levantar do chão, você pode fazer no chão. Como eu não tenho dificuldade, eu vou fazer aqui no chão para ficar mais fácil possível aí para vocês. Tá. Então, vai deitar aqui no chão, usar a almofada entre os joelhos, tá? E vamos fazer um exercício primeiro de abdominal, tá? Cláudia, eu não consigo fazer o abdominal aqui em cima. Não é isso que eu quero, tá? O que eu quero é um abdômen curtinho, fazer um abdominal aqui para a parte superior do abdômen, essa perto do estômago, tá? Cruza as duas mãos nos ombros e traz só a cabeça e o ombro, ó. Desencosta a cabeça e ombro e volta. Desencosta a cabeça e ombro e volta. Esse daqui a gente vai repetir 20 vezes, tá? Tudo muito tranquilo, não esqueçam de respirar, sempre que estiver fazendo exercício precisa respirar, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, a respiração é muito importante, ok? Um segundo exercício é para um abdominal também, mas só que mais inferior, tá? Vai trazer os dois joelhos para cima da barriga, apoia as mãozinhas no chão, apoia a cabeça bem no chão e traz, ó, e volta. Pezinho bem apoiadinho. 2 e volta. Então, tem esse exercício também, repete 20 vezes cada um. Qual é a finalidade da almofada entre os joelhos? A almofada é para te dar mais estabilidade na perna, para ela não ficar bamba, ficar com a perna mais aberta, mais fechada. E aí tem gente em casa que tá perguntando assim, ué, mas a minha dor é na lombar, por que ela tá falando para eu fazer abdominal? Ah, porque o abdômen é o que segura a nossa vida em pé, essa região, né, abdominal, essa região de glúteo, de perna, a gente chama de core. Então essa região ela precisa estar sempre muito bem fortalecida para te manter numa boa postura. Tá vendo a importância da gente cuidar, de fazer exercício, de ter uma boa musculatura, ter força? Exatamente. Nosso corpo precisa dessa força para ficar ereto e livre das dores, não é? Exatamente, super confortável. Maravilha. E aí eu trouxe mais um exercício só, tá? Que esse exercício é para glúteo, perna e lombar, para fortalecer. Vai estabilizar novamente o corpo e vai levantar o bumbum, ó. Subiu e desceu. Provavelmente, se você estiver fazendo comigo em casa, você teve uma cãibra aqui atrás, ó. É comum ter essa cãibra. Se você teve, relaxa a perna, estica, dá uma soltada e volta para o exercício. Faz mais uma aqui, ó. Ah, deu cãibra na outra perna. Isso é normal, porque você não está acostumado a fazer exercício. Quando você recruta a musculatura, ela dá uma cãibra. E volta e repete 20 vezes também. Perfeito. Olha,
De novo, todos esses exercícios já estão no nosso canal do YouTube, depois você pode rever quantas vezes forem necessárias, tá? Depois eu vou pedir para a produção fazer um recortezinho, colocar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, porque com certeza pode te ajudar bastante. Mas não é complicado, muito pelo contrário. Não é complicado, eu fiz os exercícios mais fáceis para vocês conseguirem fazer em casa. Vou já pedir para a produção liberar as perguntas aqui. Você que mandou, segura aí, tomara que venha a sua pergunta para cá e você possa ser atendido e respondido, né? Lilian, ela tá no Lilian_M no Instagram. Tenho muita dor lombar, já troquei colchão, durmo com 2 travesseiros. Qual é a melhor atividade física para dor lombar nesse caso? Muito boa pergunta. É importante fazer uma atividade física que te traga prazer, já começa por aí, tá? Então eu não posso falar para você, vai fazer musculação se você não gosta daquele ambiente. Mas no mínimo uma caminhada vai te fazer bem se você fizer essa atividade diariamente. Pelo menos 20 minutos. Tá, joia, porque aí vai liberar um pouquinho o estresse já, né? Libera o estresse, melhora a circulação, porque o que é a dor lombar? A dor lombar é uma inflamação. E toda inflamação precisa de oxigênio para ela melhorar. Então, quando você anda bastante, você aumenta o suporte sanguíneo, aumenta o aporte de oxigênio e essa dor vai sendo eliminada do seu próprio corpo mesmo. Olha que joia. Nesse caso, ela precisa fazer esse fortalecimento desse core que você falou? Com certeza. Precisa fazer esse fortalecimento do core. Porque na caminhada não vai fazer esse fortalecimento. Não faz muito tecnicamente, mas a caminhada ajuda tudo. Então faz a caminhada e depois os exercícios depois que faz você os ensinou. exercícios que eu ensinei. Pegou? Ó. Marina.lemos 7982, ela diz, boa tarde, para quem tem osteoporose na coluna, o que pode ajudar? Bom, quem tem osteoporose na coluna, tantos esses exercícios aqui, quanto a gente tem outras técnicas dentro da fisioterapia que a gente pode usar para tratar a coluna. Eu trouxe uma das técnicas aqui, que seria a quiropraxia instrumental. O que é isso? Não conheço. Todo mundo conhece aquela quiropraxia, onde a gente estrala as pessoas, né? Que faz aquelas torções na coluna. Aquela quiropraxia é a mais clássica, mas nós temos a quiropraxia instrumental, que ela é menos agressiva e a gente faz o ajuste com este aparelho. Então, quem tem osteoporose, dependendo do grau da osteoporose, aquela quiropraxia de estralar, de fazer as rotações, pode ser prejudicial. Essa daqui não. Como é que funciona? Como é que você faz? Eu faço uma avaliação, vejo qual é a sua vértebra que precisa ser feito o ajuste, eu apoio este aparelho e através do vetor que eu vou, durante a avaliação eu vou saber como que eu tenho que ajustar essa articulação, através do vetor de força eu dou esse tranco com este aparelho. É um cliquezinho, ou é um tranco? Não, é um cliquezinho. Quer a pessoa tem que estar deitada? Tem que estar deitada. Ah, bom, só se eu não tenho uma cama faça aqui, aqui né? na sua mão só então, pra você sentir qual é o melhor, clique. né? Eu já queria deitar. É bem levinho. Esse é o mais forte. Já queria deitar, gente. Já ficar aqui fazendo... Essa é uma delícia, eu tava precisando. Tá precisando? Sabe que às vezes a gente se machuca do nada, né? Com certeza. Eu hoje me machuquei, depois eu vou conversar com a Cláudia. Do nada, dando um saltito. A gente às vezes esquece, ainda mais nos dias mais frios, às vezes a gente se machuca, né? Porque não tá aquecido ainda o suficiente. Pois é. Bom, mas vamos lá, seguindo. A Carla, Carla Dalla, ela diz, olá, boa tarde. A doutora Cláudia pode passar algum exercício para lombar em gestantes? Amei a pergunta. Ah, maravilhosa. Bom, esses exercícios que nós fizemos tem que se adaptar à gestante, mas temos exercícios que a gente pode só debruçar o corpo aqui e voltar. Esse exercício só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque temos que empinar o bumbum e descer e trazer de volta. A coluna vai reta, você não vai assim, toda torta, tem que ir retinho, vai, volta. Exercícios exercício de força de abdominal que nós fizemos aqui, gestante pode fazer. Gestante pode fazer abdominal? Pode fazer, nesse pouquinho assim ele pode fazer. É só para esse daqui de cima? Exatamente, tá. Pode fazer esse aqui de cima. Até aquele de trazer a perna, se a barriga não estiver muito grande, ela também consegue trazer. Só tem que tomar cuidado se estão nos primeiros meses de gestação, né? Os primeiros meses de gestação a gente tem que tomar cuidado com tudo. Mas a partir do 4º mês, o que ela conseguir fazer, ela pode fazer. Quando a gente está na crise da dor lombar,
a nossa tendência é esticar a coluna assim, né? Fazer isso aqui. Esse é o ideal ou o ideal é o contrário? O ideal é o contrário, é ficar na posição mais ereta que você conseguir. Porque quanto mais você debruçar, maior vai ficar essa contratura. Porque o seu músculo precisa fazer muita força para te manter. O seu corpo vai querer te manter em pé. Então, se você ficar se debruçando, ele vai ficar fazendo força para você ficar em pé. Entendi. Então, ele vai ficar muito contraturado, vai doer cada vez mais. Joia. Hobby figurativa. Doutora Cláudia, alguma dica para quem trabalha muito tempo sentado no trabalho? Tem. Bom, essa dica eu aprendi com um paciente, que era técnico de TI, ele colocou lá no computador dele que a cada 45 minutos aparecia um bonequinho todo torto lá, para ele levantar. Olha que legal! Então, essa é uma dica de ouro, você levantar a cada 45 minutos, 1 hora. Tem que levantar, tem que dar uma voltinha, não pode ficar sentadinho lá o tempo todo, senão vai ter dor lombar. Essas voltinhas assim que a gente dá, essas mexidinhas, elas são importantes? Ajuda? Essa mexidinha aqui, super importante, tem que mexer. O nosso corpo precisa de movimento. Então, quanto mais estático a gente ficar, mais dor a gente vai ter, mais contratura a gente vai ter. Perfeito. Obrigada, Robi. Vamos para a próxima pergunta. Cris Barros, 060669. Comecei natação faz 3 meses. Sofro com a coluna lombar. Qual é a melhor natação ou hidroginástica para a coluna? Qual é o melhor, natação ou hidroginástica para a coluna? Depende do quadro, depende de qual é a lesão que você tem na coluna para a gente falar se é melhor para você a natação ou a hidro. As duas são maravilhosas, mas se você estiver sem avaliação alguma, se você estiver fazendo a natação e isso estiver te prejudicando, vai para a hidro. Mas é bom fazer uma avaliação, então. Tem que fazer uma avaliação, porque a dor lombar ela tem N fatores. Então, se a gente não souber qual é o fator que está te trazendo esse sintoma, fica difícil a gente falar, não, esse é o melhor ou aquele é o pior. Não existe isso. E tem alguns casos, a gente já até entrevistou aqui alguns médicos, cirurgião de coluna, né, que são cirúrgicos, né? Tem casos mais avançados. Outro dia alguém veio aqui falar de esteose de canal, é isso? Estenose. Estenose de canal, né? Que aí não tem jeito, tem que fazer uma cirurgia. Mas hoje, mesmo assim, elas estão tão avançadas que são minimamente invasivas, né? E o paciente já sai ótimo do hospital praticamente no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, é bom olhar direitinho, né? Faz uma boa avaliação. E uma coisa importante em relação às cirurgias, eu acredito que você precisa tentar várias coisas, porque hoje em dia a fisioterapia, ela evoluiu demais, entendeu? Tem muita coisa no mercado que você pode fazer que evita as cirurgias. Eu tenho muitos pacientes que estavam na porta da sala de cirurgia e não precisaram reverter. Olha que beleza. Então, assim, procure sempre uma orientação de um fisioterapeuta, cuide primeiro, deixe a cirurgia para uma última opção. Perfeito. A Kênia Melos, ela diz, tive uma crise no trabalho em outubro e estou afastada desde então. Faço fisioterapia todos os dias e tomo medicamentos. Ainda assim, há dias em que sinto muita dor. A dor é limitante, protusão discal em L3, L4, L4, L5. Alguma dica ou exercício para me ajudar? Opa! Muito boa essa pergunta da Kênia, porque essa protusão discal de L4, L5 e L3 e L4 são as campeãs. Porque são as articulações da lombar que mais a gente movimenta. Então, é onde mais tem lesões. Os exercícios que eu passei são maravilhosos. E uma dica que eu posso fazer, que eu posso te dar, é ir procurar um fisioterapeuta que trabalha com quiropraxia. A quiropraxia, ela vai ajustar essa articulação que com certeza ela está desalinhada e vai melhorar durante, você já faz a fisioterapia, né, todos os dias, vai melhorar o que você vai ganhar na fisioterapia. Olha que legal, tá vendo? E aqui, quem quiser perguntar, fica à vontade, tá bom? Tem uma turminha sempre assistindo ao programa aqui nos bastidores, a produção também, fiquem à vontade. Deixa eu fazer a da Giza Sobral Cruz. Alguma dica para as mamães que os filhos estão começando a andar e temos que ficar mais abaixadas auxiliando os bebês? Aliás, não só as mamães, Giza, agradeço pela pergunta, porque as vovós também. A gente fica não só abaixada, como também, toda hora a gente tem que pegar no colo. E os bebês que estão começando a andar ainda querem colo, eles têm 11, 12 quilos, já é bem pesadinho, né? São pesadinhos. Bom, uma dica é fazer atividade física, para ficar forte, para aguentar o filho e o neto. E a segunda dica é não ficar debruçando dessa forma. Tem que agachar,
e pegar a criança no colo com os joelhos dobrados e puxar. Então, por isso, a atividade física é importante, porque se você não tiver força na perna para fazer isso daqui, você vai conseguir abaixar e levantar. Não vai conseguir abaixar, porque não tem uma posição que eu faça de pegar a criança aqui que não sobrecarregue minha lombar. Tem jeito. Não tem jeito. Renata tem uma pergunta, vamos liberar aí, olha, bota a câmera na Renata, nossa produtora. Manda, Renata. Oi, Cláudia, eu gostaria de saber se o exercício de prancha, ele fortalece a região lombar. O exercício de prancha fortalece mais a região abdominal. A lombar também, de quebra, ela vai, mas é mais um exercício para a região abdominal, a região anterior do corpo. Mas vale a pena fazer prancha também para quem está com dor lombar? Vale super a pena. Mas se você não tiver um mínimo de força, você faz a prancha errada e você vai piorar a situação. Por isso que eu nem mostrei a prancha aqui. Porque você precisa ter um mínimo de controle dessa sua região abdominal para você ficar retinha. Porque senão você curva a sua lombar e aí você vai se machucar. Perfeito. Olha, bom papo, não foi? Maravilhoso. Deixa eu agradecer. Volte outras vezes, muito obrigada. Doutora Cláudia Araújo Falopa, ela tá no DRA.Cláudia Falopa, com 2 P's no final, tá? DRA.Cláudia Falopa. E o WhatsApp dela, se você quiser marcar para uma avaliação, para começar aí um trabalho, um tratamento, uma prevenção, 11 9 42 46 78 51. 11 9 42 46 78 51. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada, e até Cláudia. a próxima.